Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Hoje a gente vai falar de cultivar a boa vontade. Tá lá em Efésios. Tá caindo uma chuvinha gostosa aqui, molhando as plantas, né? Isso é maravilhoso. E aí, onde você está? Você é de onde? Tá chovendo aí onde você está? Aqui no Goiás, aqui na minha cidade, tá chovendo. Uma chuvinha gostosa. Boa para molhar as plantas. Efésios 4, 15, 16, 22, 32. Diz aí de onde você é. Estamos aqui para mais uma live. Esse horário quase não entra ninguém. É o horário de meio-dia, né? O pessoal tá mais disponível no horário de almoço. Mas eu vou postar e aí o pessoal vê, né? Vamos lá. Efésios 4, cultivar a boa vontade. Efésios 4, 15 e 16, diz assim: Mas, agarrando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado entre si, por todas as juntas que se ajuntam mutuamente, segundo a atividade adequada de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. E aí aqui fala para a gente ir por 22 até o 32. E que quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos, e vos renoveis no espírito de vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não te ponham o sol sobre as vossas iras. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que compartilhar com o que sofre necessidade. Não saia de vossa boca qualquer palavra torpe, e sim o que for boa para a edificação, segundo a necessidade, a fim de transmitir graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Retirem-se de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, sede benignos uns com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Meu Deus do céu! Que palavra abençoada, gente! Que textão! Efésios 4, do 16 ao 32. Que textão, viu? Cultivar a boa vontade. Aqui o destaque é o versículo 16, que diz: o corpo de Cristo ajuda para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ao pensarmos na melhor prática de negócios, o que vem à mente não são qualidades como bondade e generosidade. Mas o empresário James Rhee diz que deveria ser. Na experiência dele como CEO de uma empresa à beira da ruína financeira, priorizar a boa vontade, o cultivo da vontade e um espírito de doação salvou a empresa e a fez prosperar novamente. O enfoque nessas qualidades trouxe a esperança
e a motivação necessária para unificar as pessoas, inovar e resolver problemas. Ree explica que a boa vontade é um ativo ou bem real que pode ser elaborado e amplificado. Também na vida cotidiana é fácil pensar que qualidades como bondade são vazias ou intangíveis e não as consideramos como prioridade. Mas, como o apóstolo Paulo ensinou, essas qualidades são as mais importantes. Escrevendo aos novos cristãos, Paulo enfatizou que o propósito da vida do cristão é a transformação, por intermédio do Espírito, em membros maduros do corpo de Cristo. Efésios 4:15. Para esse fim, toda palavra e ação só tem valor se edificar e beneficiar outros. Lá no versículo 29. A transformação por Jesus só pode acontecer se priorizarmos diariamente a bondade, a compaixão e o perdão. Quando o Espírito Santo nos atrai a outros cristãos, crescemos e amadurecemos quando aprendemos uns com os outros. Quando é igual muita gente é revoltada com a igreja, mas eu costumo falar o seguinte: a gente vai aprender na nossa vida, conhecendo as Escrituras Sagradas, a gente vai aprender muito como fazer e como não fazer. Como fazer a obra de Deus e como não fazer a obra de Deus. Na verdade, é uma escolha nossa, né? Somos nós que, através do conhecimento das Escrituras Sagradas, a gente vai conseguir detectar o que é legal para ser feito, que Deus se agrada, e o que não é legal para ser feito, que Deus não se agrada, né? Então, esse texto, ele é um texto abençoado. Efésios, né? Efésios, Gálatas, assim, fala muitas coisas conosco. Mas a gente cultivar a boa vontade nesse estudo demonstra que, ao gerar essa boa vontade nos funcionários e nas pessoas, esse CEO dessa empresa conseguiu erguer uma empresa que estava falida. E quando nós fazemos as coisas de boa vontade, essa semana que passou, eu falei sobre Colossenses 3:23, que quando formos fazer algo, que a gente faça como para o Senhor, que vai ser muito mais leve, e não esperando reconhecimento humano, mas esperando reconhecimento em Deus. Porque esse reconhecimento em Deus, ele te traz um galardão, ele te traz resultado, ele te traz uma vida eterna. E o reconhecimento dos homens não, é só para amaciar o nosso ego. Então, cultivar a boa vontade em fazer tudo que você for fazer, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, não sei, que a gente faça tudo cultivando a boa vontade, porque a generosidade, né, conforme fala aqui no texto, a transformação em Jesus só pode acontecer se priorizarmos diariamente a bondade, compaixão e perdão. Porque Jesus teve bondade, compaixão e perdão sobre as nossas vidas. Ele é isso, né? Compaixão, bondade e perdão. Ele é isso. Compaixão, bondade e perdão. Ai de nós, se o Senhor não tivesse tido compaixão de nós para enviar o seu Filho. Ai de nós, se Jesus não tivesse morrido para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Ai de nós, se não fosse a bondade de Deus. Né? Por isso é aquele louvor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. É isso. Deus é bondade e Ele espera de nós que a gente possa derramar e transbordar essa bondade que foi transbordada na nossa vida e que a gente possa ter boa vontade de exercer o perdão, a bondade e a compaixão com as pessoas, assim como a gente deseja e a gente sabe que o Senhor esteve conosco, né? Mas a gente quer o perdão de Deus, a gente quer a compaixão de Deus, né? E muitas vezes a gente não quer dar disso para ninguém. Mas bem diz aquela parábola, né? Do servo que estava devendo seu senhor, e aí o senhor não queria abster a dívida, não queria perdoar aquela dívida, e ele tinha que pagar, e ele implorou, contou a situação dele, e aí o patrão lá, o senhor, ele perdoou a dívida. Aí, quando aquele funcionário saiu, o servo, encontrou outro servo que estava devendo, e ele não usou de compaixão com aquele servo. Aí, quando o Senhor soube, ele ficou irado, e aí ele falou: eu não vou perdoar mais a sua dívida, você vai me pagar a consequência dos atos. Se ele tivesse agido com aquele outro servo e redimido a dívida, se ele tivesse olhado para aquele homem como ele queria que o patrão dele olhasse por ele, ele não tinha perdido a bênção dele. Mas ele perdeu. Por quê? Porque ele queria para si algo, ele quis para si algo, ele pleiteou algo para si, mas na hora de doar, de fazer aquele ato que ele quis para ele, para o outro, ele não fez. Ele não fez, né? Então, eu acredito assim que a palavra de Deus, isso aqui que a gente acabou de ler, é o Senhor nos ensinando, né, que se a gente quer receber algo de Deus, primeiramente a gente faça para os outros. Se a gente precisa ter um caráter transformado com o caráter de Cristo, como está dizendo aqui, de diariamente a gente exercer a bondade, compaixão e perdão, né? A gente precisa se esforçar para isso. Amém? E a pergunta, né, de reflexão é: por que deixamos de ver um impacto tangível da boa vontade? Podemos crescer priorizando a bondade? Porque o fato da gente buscar ser bom, da gente exercer a bondade, já é uma morte para si mesmo, né? Vamos aqui dizer a verdade, porque a nossa essência é ruim. Se a gente se entregar à nossa vontade, a gente vai ser vingativo, a gente vai querer se dar bem, todas essas coisas. Mas quando a gente entende que a gente tem que morrer para as nossas vontades, né? E a gente começa a fazer a vontade de Deus, só de exercer a bondade já é uma morte para si mesmo, não é verdade? Então, que a gente possa refletir sobre tudo isso, que a gente possa... Eu vou já baixar a live e vou postar lá no meu perfil. Tem outras lives lá também. E eu vou passar para um momento de oração. Se você tiver algum pedido de oração, você pode escrever aí, enquanto eu estiver com o olho aberto para poder ler. Depois, quando eu fechar os olhos para orar, eu não vou abrir durante a oração para olhar a tela, tá bom? Então, se você tem algum pedido de oração, algo que você quer colocar diante de Deus nessa hora, aí você escreve aí. Se você não quiser se expor, não tem problema. Você pode colocar lá no privado, tá bom? Nossa, eu tô com soninho, acho que essa é a chuva. Vamos lá. Oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para agradecer por mais um dia, Senhor, mais uma terça-feira que o Senhor nos concede. Ó Deus, perdoa as nossas falhas,
nos cobre com teu sangue, nos revista com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito. Que possamos ser cheios da tua presença. Que a tua presença se manifeste nas nossas vidas. Se manifeste em cada lar aqui representado, Senhor. Que das pessoas que entraram, que ficaram nem que seja um segundo nessa live, que o Senhor venha, Senhor, tocar suas vidas, colocar sede de buscar mais do teu conhecimento, da tua palavra, da tua presença. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha entrar nesses lares, Senhor, aqui representados. Que o Senhor venha, Senhor, trazer transformação, libertação, harmonia, paz que excede todo entendimento e amor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ser melhores a cada dia. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te ajude a resolver todas as questões desse dia, que você tenha uma noite reparadora de sono e que tudo aquilo que você necessita, que Deus venha suprir na sua vida, em nome de Jesus. Se você puder, me segue lá, tá bom? Curte. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilha. Edifica a vida de outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe. Beijo no coração.